Olá, meu nome é Roberto Cisneros, sou médico ortopedista, cirurgião do joelho e do trauma esportivo. Hoje eu gostaria de falar com vocês sobre a lesão dos meniscos. Como vocês veem nessa peça anatômica, o menisco é essa estrutura localizada dentro do joelho, são 2 meniscos em cada joelho, que tem como funções principais o suporte de cargas, o amortecimento de cargas, o aumento da área de contato dos joelhos, porque eles estão a forma mais arredondada do joelho, porque vejam bem, o fêmur é arredondado e a tíbia é plana, o platô, a região da tíbia é plana. Então eles conferem essa forma mais arredondada. Com isso, funcionam também como estabilizadores. A abordagem que nós temos dos meniscos hoje, ela é muito mais conservadora do que era no passado. Antigamente, todo mundo tinha um amigo que operou dos meniscos, que tirou os meniscos ou alguma coisa semelhante. Hoje, é mais comum você ouvir que alguém fez uma sutura ou uma costura de meniscos. Falaremos disso adiante. Bom, o que você sente? Sabe aquele joelho que você, quando agacha, dói? Quando você cruza a perna, dói? Aquele joelho que às vezes você sente que trava em algumas posições? Trava, o joelho não vai para frente e não vai para trás, ele trava. Aquele joelho que comumente incha em determinados graus. Quando você sobe uma escada, desce uma escada, provavelmente você tem uma lesão de menisco. Essas são as queixas mais comuns que nós encontramos em pacientes que têm lesão de menisco. O trauma para machucar o menisco é muito parecido, às vezes, com o trauma do ligamento cruzado. De forma geral, esportes que exigem arrancadas, torções, frenadas súbitas. E o que acontece? Veja nessa peça anatômica, nesses 2 meniscos. De forma geral, quando você torce um joelho, essa estrutura pode ser rasgada aqui dentro, rasga de fora a fora ou rasga um pequeno. Essa é a lesão mais comum, é chamada lesão em alça de balde. Para vocês imaginarem, isso é como a alça de um balde realmente. Rasga, fica a alça separada e essa alça começa a atuar como bloqueador, porque ela começa a se meter na articulação em determinados graus de flexão e extensão. Mas é claro que você tem outros tipos de lesão de menisco. Você pode lesar os meniscos de várias formas. Veja aqui nessas fotos como que são os tipos de lesões mais comuns dos meniscos. Nós temos basicamente 2 tipos de lesões, 2 formas de ocorrer a lesão no menisco. Tem várias descrições, classificações, mas basicamente 2 tipos de lesões. Uma delas é a lesão chamada traumática. Essa lesão que eu falei há pouco, a alça de balde, é um exemplo. É a lesão do esportista mais jovem que vai num campo de futebol, sofre uma torção súbita, esse menisco rasga. Essa é a lesão do tipo traumática. A abordagem dessa lesão é quase sempre cirúrgica. O que vai se fazer nesse menisco machucado depende do tipo de lesão, mas ela é quase sempre cirúrgica. O outro tipo de lesão é a lesão que a gente chama do tipo degenerativa. O que é isso? É uma lesão do menisco que vem gastando com o tempo. Nós sabemos que a gente gasta com o tempo. A pele enruga, uma série de alterações degenerativas do tempo vão acontecendo conosco, da mesma forma com o menisco. Tem trabalhos feitos no passado mostrando incidência altíssima de pequenas lesões de meniscos em cadáveres de pacientes que morreram por outro tipo de problema. E que em vida esses pacientes não tido queixa nenhuma. O menisco gasta com o passar do tempo. Obviamente, nessas lesões degenerativas, o que faz você passar a ter dor? Um dia você tem um paciente, é uma lesão que acomete pacientes de idades mais avançadas, você tem umas pequenas lesões, você resolve agachar numa horta o dia inteiro, resolve subir dessa escada com uma certa frequência, essas lesões podem aumentar em tamanho e você passa a sentir dor. A abordagem dessa lesão é diferente. Essa lesão, de forma geral, é uma abordagem quase sempre conservadora, que passa por tratamento fisioterápico. Isso é importante deixar bem definido, porque não é todo o menisco que você opera. Isso tem que ficar bem claro. Como já falamos, os sintomas de menisco, na maioria das vezes, são sobre dores. Dores, travamentos, aumento de volume do joelho, inchaço, limitação das suas atividades. A abordagem dessas lesões, o que você faz quando a opção do tratamento é cirúrgica? Como eu disse a vocês, você tem várias opções de tratamento. Dependendo do tipo de lesão, você vai fazer esse ou aquele tratamento. Hoje, nós somos bastante conservadores de menisco. Sempre que possível, nós tentamos preservar os meniscos, preservar ele no seu total, ou pelo menos uma boa parte deles.
Hoje não se faz tantas ressecções ou retiradas de porções do menisco como era feito antigamente. Hoje a opção maior, sempre que possível, são as suturas, principalmente no esportista ou esportista jovem e de meia idade. O que é feito numa sutura de menisco? Aqui nesse vídeo vocês veem como que é feita uma sutura. Isso é feito por artroscopia, com 2 ou 3 furinhos, onde o ligamento, caso tenha ligamento, vai ser tratado da mesma forma e o menisco é suturado, como vocês veem aqui. É claro que em algumas situações não é possível suturar. Lesões muito rasgadas, lesões muito degeneradas. Nesse caso não vale a pena fazer a sutura porque você está fadado a ter que reoperar depois de um período porque não funcionou aquela sutura. O menisco tem circulação, ele cicatriza, mas lesões muito degeneradas é muito difícil acontecer isso. E quando acontece isso, não ser possível a sutura, o que se faz é ressecar a lesão, como também vemos nesse vídeo aqui. O que a gente deve fazer com a presença da lesão e não tratada? Que riscos, aliás, você pode ter com uma lesão não tratada? As lesões são a mesma consequência de outros problemas não tratados. Meniscos lesados levam à deterioração da articulação, levam à lesão da cartilagem, levam posteriormente à artrose. Eles incapacitam você para a prática de qualquer esporte. Não tem por que você não operar o menisco, não tem por que você não consultar um ortopedista e se ele indicar uma cirurgia, não tem por que você deixar de fazê-lo. São cirurgias muito rápidas, são cirurgias que você fica 12 horas no hospital. Uma vez tratada, se for a lesão do tipo traumática, você volta com certeza à tua prática de esporte. Se for do tipo degenerativo, um paciente mais velho, você também vai voltar à sua prática usual. É claro que talvez leve um tempo maior para recuperar, porque o menisco estava degenerado dentro de um contexto de outras coisas degeneradas dentro do joelho e você vai levar um tempinho maior para recuperar aquela lesão. Mas com certeza você volte. Não ouça opinião de leigo, não fique atrás dos colegas de campus, das histórias que você ouve. Vai atrás de um ortopedista, de um cirurgião de joelho, um conhecedor daquela área, que com certeza você vai ouvir uma opinião que vai te satisfazer bastante e que vai fazer com que você se defina pelo melhor tratamento. É o que eu tinha que dizer para vocês. Obrigado.